Eu sou o Flávio Lenhari, Head de Business Agility Decor. Obrigado por vocês se conectarem, estarem aqui com a gente. Hoje a gente vai fazer um bate-papo com a Cris Simons, lá do IT do Itaú. Oi, Cris, quer se apresentar para a galera? Tudo bem, pessoal? Eu trabalho no Banco Itaú, já tem aí uns 10 anos, há quase um ano eu estou no IT e aplicando aí a metodologia ágil, conduzindo os projetos, e aí vocês estão acompanhando a evolução do produto também, que é um desafio, um produto novo, né, onde o banco está se aventurando. Ô, Cris, explica melhor para a gente o que é o produto novo. O que é o IT? O IT, ele é uma conta pagamento. Então, possibilita as pessoas de fazer transações, tanto para você fazer compras com o aplicativo de ler o QR Code, quanto você fazer um recebimento. Ele permite que a gente atenda uma classe desbancarizada, que são 70% das pessoas do Brasil, né? No Brasil, 70% são desbancarizados, assim. Eles não têm interesse, o custo de manter uma conta corrente não é atrativo. Interessante. E como que vocês estão organizados lá no IT? Como que é a estrutura do Itaú para o IT, especificamente, Cris? Então, hoje, o IT, nós somos uma comunidade dentro da área em si, né? Então, você Dentro tem da tecnologia? Dentro da tecnologia. dentro da tecnologia, nós somos uma comunidade. Tá. E tem comunidades onde um conjunto de squads já sana um problema de produto. Vou te dar um exemplo, empréstimos, pode ter ali 10 squads, uma comunidade, deu certo. No caso de produtos digitais, a gente chega a ter 23 release trains dentro de uma comunidade. E no caso do IT, a gente chega a ter 11 release trains para compor uma comunidade. Então, tem lá 30 squads. Então, é uma cidade. É um ecossistema, não é uma comunidade, né? Então, assim, você tem desde o simples, que um grupo já atende ali o produto, já torna autônomo, como você também tem esse ecossistema, como você falou. Que legal. E dá para a gente uma visão, Cris, de como que é o desenho organizacional dentro do IT, assim, em termos de papéis e lideranças? Tá. A gente se baseou bastante no SAFe. Então, tem um tripé, né? Tem área de tem negócios, como líder de produtos PM, tem tecnologia, engenharia, no caso, a base engenharia, e tem a DGP, que somos nós uma diretoria de projetos ali para compor essa organização. Esse ecossistema. Esse ecossistema. Então, assim, isso do ponto de vista de liderança. Depois, você tem dentro das squads as skills necessárias para manter essa independência de entrega de produto. Então, eu tenho, dentro da engenharia, eu tenho um líder da engenharia, um líder técnico, mas eu também tenho outras skills como qualidade, como acessibilidade, como desenvolvimento, que fazem parte da engenharia, mas ele não é uma liderança. Tem sim uma pessoa líder, um sênior líder. A mesma coisa para team leads, que a gente chama, seria o Scrum Master, mas como tem uma variação dentro do banco, que nós ainda precisamos de algumas skills de projetos, então a gente chama esse papel de team lead. Que responde pela squad, a organização, e visa bastante eficiência da squad. Então, assim, se hoje eu fosse te dizer qual é o meu olhar perante essa estrutura, é eficiência. O quanto nós estamos melhorando dia após dia. Porque aplicar a metodologia é relativamente mais simples. Mas o quanto a gente está se permitindo melhorar. Sim. Cris, e falando especificamente do seu papel, qual squad ou qual time que você ajuda? Ou é um conjunto de squads e times? Como que funciona isso? E qual que é o seu papel exatamente? Você é uma team lead? Você como que é? Uma RTE? Qual que é o nome lá que vocês dão para o seu papel no IT? Eu sou líder operacional.
Então, eu sou LORT, líder operacional de RT, de Release Train. Olha, que seria, né, um nome, um batizado para o Release Train Engineer. O orquestrador lá, que fica orquestrando as entregas. Então, você ajuda, contribui com alguns times, né? Com os times que compõem uma entrega, um fluxo de valor, é isso? Sim. Então, vou dar um exemplo na prática do que acontece na minha RT, né? Hoje, eu já fiz parte, assim, em casos disfuncionais de 4 RTs, que ali tem entregas diversas, como hoje eu faço parte de uma única RT, que é uma de evolução da plataforma. Que é o ideal, né? Diga-se de passagem, para você não enlouquecer. É o ideal, mas acontece, né? Uhum. Aí a gente tem um mercado... A vida como ela é, né? A gente sabe bem. Então, não adianta. A gente tem um mercado tão volátil, tanta coisa acontecendo, não dá para dizer que sempre está tudo perfeito. Com certeza, com certeza. E aí, então, assim, qual que é o olhar que eu tenho para esta Release Train, né? De evolução do que a gente está fazendo enquanto plataforma. Eu estou vendo, sim, o que a gente está entregando, eu estou tendo impacto no produto, eu estou deixando as outras squads mais autônomas, eu mudo a satisfação do cliente quando a gente faz uma entrega, porque você tem o objetivo da sprint, você tem o objetivo do seu KR, depois você tem o objetivo daquele conjunto de coisas, e tá gerando, a gente atingiu. Então, uma coisa que aí, no caso, a LORT, né, ela traz manter esse espírito. Então, assim, eu que puxo a reunião de PDCA, eu que fico, e aí, vamos conversar, andou, não andou, os números, tá sendo fácil, não tá sendo fácil. Se uma coisa também fica muito complexa para a gente começar a mostrar, tem que perguntar se vale a pena, porque a gente não tem que trabalhar para o processo, a gente tem que fazer com que tudo nos ajude, né? Eu acho que Exatamente. Tem que emergir com uma melhor prática do time, né? Sim. Então é para ser, eu não vou dizer fácil, porque não é fácil. Mas tem que ser leve, prazeroso e que no final do dia você diga a gente está no caminho certo, né? Legal, bacana. Eu acho que são esses, assim, porque eu até recentemente eu ouvi um podcast, depois eu compartilho aqui, que às vezes eu ficava assim, poxa, mas tá difícil demais uma coisa, uma situação. Nossa, mas tá muito difícil. E aí, até a pessoa o Jim, que estruturou o Safe e tudo, ele pegou e falou assim, não é fácil. As pessoas querem respostas ou métodos simples para algo que é muito complexo e difícil. Eu falei, de bolo, né? Eu falei, então tudo bem. Acho que faz sentido. Ô, Cris, vem cá. Você falou em OKR, né? Você falou... Duas dúvidas. Uma, qual é o nome? Vocês batizaram a sua Release Train? Qual que é o nome dela? Como chama lá? Não vale rir, hein? Tá bom, prometo. Nós nos autotitulamos de Marte. Marte. Boa. E o time... Porque Marte é inovação, é guerreiro, que legal, que bacana. Enfim, então nós somos eu tinha entendido mártire. É Marte. Não, é Marte. Mas é outro planeta. Ah, tá. Legal. Ô, Cris, e você falou em OKR, né? Qual que é a missão dessa RT? O seu time, como que vocês alinham o time à missão? Primeiro, todos que fazem parte dessa Release Train, eles têm basicamente o mesmo mindset. Muda uma variação ou outra, tanto que nós fizemos um trabalho de propósito, missão e tal, muda uma variação ou outra, mas todos têm o mesmo mindset, que se resume depois em uma frase bem simples, bem simples mesmo. E aí, dentro da squad, cada um tem uma entrega. Então, eu tenho desde a segurança, desde o melhor
front-end para poder habilitar as áreas de negócio usando ali design system e tal, e eu também tenho outra de microserviço. Então, cada um dentro do seu squad de conhecimento, desse grupo de conhecimento, foi desenvolvendo o seu objetivo. Então, assim, nós aqui, nós estamos para tudo isso. E aí nós temos mudança de cultura, utilização da stack. Então, vamos imaginar assim, eu estou entregando tudo isso para todos utilizarem. Mas eles estão usando? Tá difícil, tá fácil? Tem conversas, então são tech talks para ver se o pessoal tem mais dúvidas. Será que a metodologia que a gente está usando está dando certo? Então, saem provocações, desde muito simples até muito abrangente, que a gente leva mais um tempo para poder evoluir. Mas, e aí, esse objetivo acaba sendo orgânico. Porque olha que curioso, quando a gente está falando de um produto digital, eu uso um produto digital, você usa um produto digital, então as variáveis que a gente está avaliando, usabilidade, experiência, performance, né? Todo mundo sabe questionar. Então, todo mundo está nesse mindset. Então, eu acho que a gente está fazendo parte de um movimento muito maior, né? Porque é experiência humana, né? Exato. Dia, né? Não é user experience, é human experience, né? Que é muito legal, né? Bacana. Então fica mais fácil. Então, eu acho que no final do dia, todo mundo quer entregar um produto bacana, que se orgulhe, que está sempre evoluindo. Então, acho que essa parte do objetivo parece difícil no começo, mas eu acho que ela é mais fácil. Bacana. Ô, Cris, eu tinha uma pergunta aqui, mas você meio que já respondeu, que era o seguinte. Vocês estão organizados em torno de fluxo de valor, entrega de valor, ou arquitetura do produto, ou plataforma e sistema. Então, é fluxo de valor, né? A organização. Tá. Então, a gente tem desde RTs voltadas para uma experiência X que o produto vai oferecer, né? Então, vamos supor, a jornada de pagamentos, com a jornada de leitura do QR Code, de das doações, etc. Ali tem um conjunto de squads que participa dessa jornada, né? Eu faço parte desta, que é a evolução da plataforma, então é uma RT bem técnica no momento, né? No momento a gente está assim, eu estou adorando. E aí tem outras também que fazem parte de desenvolvimento de novas experiências. Então, recentemente a gente entregou o recarga de celular. E assim por diante. Então, que são experiências que hoje a gente já está entregando no mobile, né? Hoje no Super App. Você já tem tudo isso, só que é uma pessoa bancarizada. Bancarizada. Vocês estão entregando para quem não tem nenhuma conta, exatamente, né? Exatamente. E, assim, é outro business, né? Então assim, é um básico que a gente está fazendo e tal, só que imagina que tudo isso que a gente está fazendo, nós estamos usando o melhor que possa existir. Do ponto de vista de tecnologia. Que bacana. Então, assim, que legal. Então, assim, o que a gente pode fazer para a gente conseguir mudar, fazer uma mudança rápida com tecnologia, atendendo o público, diversos públicos, porque a gente quer segmentar, você pode segmentar, não é mesmo? E rápido e fácil e que permita uma experiência tanto interna interessante para quem está desenvolvendo, para o time que está produzindo, quanto para o nosso cliente. Porque, aí ampliando um pouquinho, eu acho que o mais interessante de trabalhar nessa comunidade do IT é essa preocupação. Enquanto todo mundo tem a preocupação com o nosso cliente interno, que são os funcionários e quem está produzindo, mas é uma preocupação, assim, eu acho que constante, assim, né? Então a gente questiona desde processos, desde formatos e assim por diante. Vamos testar, vai dar certo, não vai dar certo, porque a gente está um pouco mais descolado do que é o banco, né?
Olha só, que bacana. Que legal, Cris. E você falou muito em ferramenta, em processo, em tecnologia, de usar o que há de melhor e na ponta, né? De ponta, perdão. Me conta posso fazer uma pergunta mais cabeluda? Você me permite? Como que vocês lidam com a dependência, né, ou a concorrência no código-fonte de diversos times? Como que vocês diminuem ou isolam isso? Porque eu imagino que são várias squads e muitas vezes tem ali uma concorrência, tem ali um mata-mata, né? De gestão de configuração e tudo mais. Como que você, uma LORT, uma RTE, tem lidado para diminuir ou para trabalhar esse paralelismo, né, na esteira do produto? Eu falei que era cabeluda, Cris, desculpa, mas Tranquilo, porque isso é o nosso cotidiano. Vou ver se a gente vai andando e eu vou ver se eu vou te respondendo para a gente fazer uma analogia ali do que existe, tá? Tá. Então, imagina que hoje nós temos uma esteira para subida de código. Bacana? Tá. E aí, Mas e antes desculpa, Cris, só para entender. E antes disso? Toda a questão das histórias, do backlog, da sprint ou Kanban, que seja, como que flui? Para a gente entender todo não precisa ser em detalhes, mas só para a gente ter um panorama. Tá. A gente não procura em nenhum momento fazer associação do que uma RT vai entregar com a outra RT. Então, assim, as desacopla. RTs, elas são independentes. Autossuficientes. Autossuficientes. Esse é o mindset. Então, assim, excelente. Em nenhum momento se pensa, vamos imaginar assim, porque eu tenho uma entrega super importante na RT de pagamentos, eu não vou entregar tal coisa, vamos supor, recarga de celular. Não. Que bacana. Isso, não. Culturalmente, vocês já isolaram essa questão. Sim. Aí depois se trabalha as implicações que podem surgir no decorrer. Então, vamos imaginar assim, a gente vai fazer uma entrega no mesmo dia que o outro. Vale a pena a gente priorizar um e o outro no outro dia, porque o time está fazendo observability ali, pode estar cansado, qual que é o que vai dar mais pico, qual que está mais seguro para uma coisa ou para outra. É mais nesse sentido. Mas assim, não segura features, né? Não segura produtos. Entendi. Não retreta, né? Por conta de outro squad, né? Então, as squads são atômicas mesmo, no sentido de independência. Aí, o que a gente está trabalhando mais? Para que seja 100%. Para fazer assim, tipo, sei lá, mais de 10 deploys por dia, sabe? Entendi. É isso que a gente quer, não ter controle. Entendi. Sabe? A squad ser totalmente independente. Assim, que ferramentas que a gente está dando, que mindset, o que a gente está trabalhando para isso cada vez mais acontecer. E aí eu vejo que não é mais, depois que a gente chegar nesse ponto, não é mais tecnologia, aí já são pessoas. Que legal. Porque a gente ainda está falando muito em tecnologia, né? Mas eu acho que a gente daqui a pouco já elimina esse problema, acho que todos em geral, e aí a gente vai passar a ver pessoas. Porque você vai ter que trabalhar um onboard de uma pessoa, de um colaborador, a ponto de em um sprint ele já ter confiança e liberdade para mudar um produto se ele acredita naquilo. Que bacana. Entende? Sabe, assim, um nível de agilidade organizacional. Porque ele vai ter tudo de tecnologia, sabe? Ele vai ter uma esteira, ele vai ser autônomo, ele vai ter microserviços, ele vai ter design system, ele vai ter tudo. Em quanto tempo ele alavanca aquele produto? Porque a gente não vai ter tempo para... Não vai ter, tipo, 3 meses para a pessoa ficar super segura e dar resultado do produto. Não, o cara entrou, ele confia, acredita, faz um deploy naquela área, naquele segmento e testa e vai.
Então, é isso, né? Essa autonomia. E por isso que eu falo que muda a tecnologia, a gente vai para pessoas. Sim. E qual que é, eu tô curioso, qual que é a stack ali da sua RT de ferramentas, de tecnologia que a galera usa? No momento, a gente está com Kotlin, com .NET Core, para a parte de microserviços. A parte de front, a gente está trabalhando para entregar o Server Driven UI. Né? Segurança, toda autenticação em cloud. Então, a gente tem parcerias aí. É diferente a conexão que eu tenho de uma recarga de celular, sei lá, de talvez outra empresa, com a conectividade que a gente está fazendo na cloud, diferente. Então, assim, o quanto a gente está a ponto de trabalhar com uma API, seja lá de qualquer concorrente, ou a gente até, vamos ir mais para frente, vamos imaginar que eu permita, que eu tenha uma plataforma de conexão, de que esses desbancarizados, eles possam até vender alguma coisa, transacionar, fazer não sei, tipo sem limites, entende? Então, assim, a gente está indo para a tecnologia para isso. O melhor que eu posso oferecer? Que eu não limite o produto, que eu não limite um PM, de que ele, sabe, que ele possa testar e fazer um MVP de alguma coisa bacana. Acho que é isso. E você, como Lort, qual é a sua ferramenta? Qual que você mais usa ali? Qual é a sua ferramenta de gestão, ou de acompanhamento, e como que é o pipeline? Como que isso flui para a gente? Eu adoro ferramenta, né? Dá para perceber. E eu queria entender como que chegou, estão lá no backlog, aí vai para a squad, prioriza, né? Entender como que é essa dinâmica das suas squads, Cris. Então, Kanban, é Scrum? Muito gira, é o gira. Tá. E dentro, então, lá o backlog, as histórias, as métricas, né? Os quadros e tudo mais. E na hora de desenvolver? É o .NET mesmo? É o .NET. Na hora de desenvolver, vocês vão para um visual... O que vocês usam? Qual é a stack? Então, aí depende do que cada área vai estar usando. Eu tenho pessoas que ainda desenvolvem Java, como eu tenho alguém em .NET Core, em Kotlin e assim por diante. Entendi. Mas quando eu vou aplicar, eu uso Gira, tanto para a criação da esteira, então assim, desde a história, do nível do PO, ele estruturando em BDD, para poder a gente rodar a esteira de qualidade, passando todas as fases. Tá. Então assim, tem ali uma unificação com Git, assim por diante. Testa também. O que vocês usam para testar lá? Olha, a gente usa o X-Ray. X-Ray. Para automação. Teve um momento que a gente usou o Silk também. Agora está programando mesmo no Gira, o Cucumber. Cucumber, bacana, legal. Que assim, legal. É o máximo para ser automatizado. Então a gente virtualiza. Vocês têm Jenkins lá, Cris, também? Hã? No pipeline? Tem Jenkins? Tem. Tem o Jenkins? Tem. Compila, empacota? Tudo. Porque a ideia é deixar mesmo essa autonomia. Então, o nosso ideal pode ser em alguma situação ou outra que a gente não atingiu 100%, tá em 90%, tá em 80%, porque é constante esse trabalho. Eu fico imaginando, então, vocês não têm mais o conceito de Gmood? Tem. Pergunta de $1 milhão. Tem Gmood? Tem, mas ela é automatizada na esteira. Tá. Porque a gente ainda responde para o banco, né? Então, assim, ela cria automaticamente na esteira, a gente já tem um painel DevOps que mostra todo esse resultado, quantas entraram e tal. Então, aí nesse painel a gente olha MTTR, olha incidentes, olha o que está acontecendo. Porque
você não vai ter controle, entende? Então, assim, tem a GMUD no conceito do número e o preenchimento das requisições, mas não tem o comitê de GMUD, que algumas empresas têm, entende? Ou aquele Estipular, entender a GMUD, não tem. Só que fazendo legal. né, para ninguém pensar, caramba, tem GMUD. Não, é só porque precisa gerar, tem que ter um rastreamento da implantação. Ô, Cris, voltando um pouquinho de novo para a Squad, outro dia eu vi você falar que o tamanho da Squad segue aquele conceito do tamanho da pizza, para matar a fome da Squad. Explica para a galera aí, o que é isso? Eu acho muito legal. É o conceito da Amazon, aonde eles falam assim, uma Squad, ela tem que estar no tamanho que sana a fome do pessoal em 2 pizzas médias. Então, se você pedir 3 pizzas, o Squad está muito grande. Se você pedir 2 pizzas grandes, o Squad está muito grande. Porque você começa... Quanto tempo vai durar essa daily, Yari? Não é? No passado, eu já fiz daily que eu anotava no post-it o que cada um estava falando, porque estava tão grande a Squad. E assim, você não memoriza os blocos. Eu falei, não, tá errado, aí a gente tem que ver. Então, eu acho que é uma fórmula básica, rápida, que qualquer um pode usar. Não precisa de algo uma engenharia tão moderna, assim, para dizer o tamanho da Squad. Entendi. Ô, Cris, você falou também um pouquinho do Gira. E como que vocês estão organizados lá nas suas? É Kanban? É Scrum? É um misto? E cada time tem o seu quadro, o seu espaço? Ou é um oceano azul ali e todo mundo vai colocando as histórias, as tarefas ali? Como que tá? Você sabe? Sei. Cada squad tem a sua project area, né? Que a gente chama de PA, para os íntimos. PA para os íntimos. E ela tem autonomia na PA dela para colocar gente, tirar gente? Tem. Que bacana. Tá na squad, obviamente não é centralizada, né? Não. E aí, eu como Lorde, o que eu peço? Eu nem sei o que tem naquela PA, sabe assim? E aí, a única coisa que eu peço, que eu peço apoio, assim, a gente tem apoio do Agile Coach e tal, para eu criar um dash no Gira, para eu saber de como que tá, por indicadores, a forma saudável daquelas squads. Porque senão eu vou no micro, eu não quero ir no micro. Sabe, o team lead pode fazer o dash dele, cada um tem autonomia para ver como que vai trabalhar a sua squad, qual a necessidade. Isso já é uma coisa. Eu tenho esse dash. Aí você falou, Cris, seus Scrums é Kanban. O Scrum, a gente viu que deu mais certo para squad com features de entrega para o cliente. No nosso caso, como a gente está trabalhando com features técnicas, deu mais certo o Kanban. E a gente usa no Gira o Kanban. Que legal. E mais um Kaizen no final do período daquele Kanban. Explica aí, dá mais um pouco de detalhe aí. Como que vocês usam Kaizen? Então, a gente é muito apaixonado pelo Lean no Itaú. Acho que, né? Então, assim, a gente gosta pra caramba, porque essa coisa do desperdício não faz sentido. Então, a cada final de ciclo, roda-se um Kaizen para ver o que está dando certo naquela trajetória, aquela jornada que foi descrita para aquela squad ou não. Então, vamos supor que eu tenho uma squad técnica que tem ali, foi determinado que tinha setup, discovery. Discovery que é fazer uma entrevista com a squad que vai usar a nossa stack de tecnologia, ver em que nível eles estão, fluiu, não fluiu, e eles vão aplicando em várias squads. No final daquele ciclo, eles fazem um estudo para ver se aquilo ainda está dando certo. Por quê? Imagina assim, eu liberei uma stack de Kotlin, e aí eu tenho uma forma de entregar para usabilidade.
Deu certo aquele ciclo, as pessoas foram amadurecendo, eu fiz tech talks, eu melhorei a cultura, eu fui trabalhando várias variáveis. Será que aquele formato que eu fiz a primeira vez ainda vale a pena ou vale aplicar um Kaizen e assim eu vou melhorando esse processo? Bacana. Então Muito é legal. este o mindset. Uhum. Que bacana. Eu acho muito legal, Lin. Eu também adoro. Ô, Cris, e aí falando em mindset, como que é quando chega um novo membro em uma squad? Como que vocês lidam como grupo coeso com isso? Que deve acontecer, né? Claro. Tem muito pouco. Sim. Uma coisa que eu falo internamente para o time, para os team leads, tá? Principalmente porque é que é o time que está comigo, né? Que no começo, antes tinha uma coisa, mas Cris, eu não tenho controle, a pessoa saiu, a pessoa entrou, mudou, não sei o quê. Eu falei assim, gente, muda o VUCA de devs. Esse é o mindset. Como? Mundo VUCA de devs. Ah, tá. Mundo VUCA, volátil, certo? É a mesma coisa para o dev. Eu falei assim, ó, com essas variáveis, como que a gente consegue fazer um onboard bacana? E é constante essa alteração e essa revisão de situações. Então, a gente viu que dava para fazer uma brincadeira ali, uma fotinha, dizer o que a pessoa gosta de fazer e etc. E a gente teve muito apoio do pessoal de UX na época. Dois templates, aí a gente usa, isso já ajuda, porque ali a pessoa faz um comentário, surfa, não sei o que, a gente, pô, surfa, já tem uma conexão. Depois, atividades, então assim, constante, eu sempre pergunto quando está entrando alguma coisa, vocês já fizeram alguma dinâmica para introduzir essa pessoa? Então também. Tem aí agora os desafios no virtual, né? Mas faz parte. Aí o que a gente fez? Eu fui atrás dos meus amigos de Recife. Porque aquele pessoal de Recife, olha que curioso, eles trabalham no remoto, em projetos compartilhados há muito tempo. Então, assim, uns 5 anos eles já estavam falando disso. Ah, eu trabalho com Brasília, São Paulo, Rio e eu estou em Recife. Como que eu mantenho o ânimo do time? Aí eu fui atrás dessas pessoas, eu falei, gente, me ajuda, como que é isso? Comecei a rever palestra deles e tal. Que bacana, Cris. Então, eu acho isso muito legal, a gente ouvir a situação assim do outro, às vezes não se aplica naquele momento, mas depois começa a dar certo. Muito legal. E aí, Liari, não tem muito controle, né? Porque o mercado está super aquecido, não dá. Entra e sai, né? Não tem jeito, né, Cris? Não adianta, assim, não dá para ir contra o flow, né? Exato. Não dá para resistir, né? Não dá. Não sofrer. Cris, sofrer à toa. Uma das últimas perguntas aí para você, e aí eu estava pensando que a gente poderia abrir para umas perguntinhas, né? Para a galera. Pode. Então, pessoal, se vocês quiserem fazer alguma perguntinha, manda aí no chat, tá? A gente vai tentar responder. Legal. A gente não, a Cris. Vamos lá. Cris, vocês lidam com métricas lá no IT? Sim. Quais? O OKRs é uma delas. Né? O time colocou uma coisa que é curiosa, que é assim. É lindo o OKR, né? Então as pessoas querem falar, pô, OKR e tal. Eu uso OKR. Mas no dia a dia, não é tão simples assim. Né? Você tem que apoiar o time, que eles estão ali, eles colocaram um plano audacioso, né? E aí eles têm ali alguns impedimentos, a gente tem que ajudar, ou coisas que às vezes não faz mais sentido no decorrer, e tudo bem. Então essas são uma delas, que o próprio time colocou. Uma outra questão é produtividade, a gente sempre está olhando produtividade, se está dando certo, não está dando certo, lead time. Então, assim, é um básico, mas eu acho que com esse básico ele já mostra muita coisa.
Então, o CFD, porque aí você olha um gráfico, você já consegue ver onde está tendo gargalo, o que está acontecendo e assim por diante. Então, assim, não é um conjunto muito grande. Muitas vezes dentro do nosso OKR já tem esses indicadores que aí facilita e a gente faz o trabalho uma vez só. Que é outra coisa que também a gente se questiona sempre. Eu estou fazendo isso para quem? Bacana. Vai funcionar para todo mundo, assim? Ou é só para apresentar para uma pessoa? Se vai nessa linha, a gente já começa a parar. E aí isso é todo mundo, sabe? Desde a gerente até um analista. Então, assim, faz sentido? Faz. Então, a gente segue, porque a gente quer reaproveitar tudo isso. Não quer ficar perdendo tempo no processo, sabe? É nessa linha. E hoje vocês conseguem extrair a maioria delas no Gira, né? Sim. Bacana. Ô, Cris, tem umas perguntas super legais aqui. Vamos lá? Vamos lá. A Roberta Souza trabalhou com a gente no Itaú BBA e agora ela está no Banco Votorantim. Mude na esteira. Você já respondeu, né? Que automatizou, né? Não tirou, né? Não. Apenas automatizou o flow dela, né? Sim. O máximo que tiver que automatizar, a gente automatiza. E cria ambientes virtuais para poder não sair dessa sequência de evolução. O Jarley está perguntando... Eu vou deixar você vendo as perguntas que você vai me fazendo, tá? Porque eu não estou conseguindo aqui... Não, eu vou fazer, pode deixar. Dá mais saber, segue assim, combinado. O Jarley está perguntando está falando, né, que vocês seguem práticas do SAFe, sim, mas ele está perguntando se, em relação ao Discipline Agile, se vocês têm alguma prática ali no dia a dia do DAD, Discipline Agile Delivery. Olha, você quer dar alguns exemplos? Às vezes a gente está usando e eu não sei. O DAD, ele é aquele framework, né, que nasceu de entusiastas da IBM, também da turma ali que atuou muito com agilidade, que fala muito de agilidade com governança. Então, ele traz, né, a questão dos times de infra, ele traz a questão do PMO, a questão de QA, todas essas áreas para uma cadência, e ele fala também não só naquele estudo, ele fala muito na Inception, ele já falava isso bem antes, né? Da Inception, ele falava do pós-implantação e tudo mais. Então, ele tinha uma visão muito mais abrangente de agilidade do que o Scrum ali e o Kanban, né? Tá. Então, eu vou dar um exemplo em um outro formato para poder ele não se sentir assim, é só isso, esse formato tá. Então, a gente tem um mindset DevOps, certo? E aí, em tudo isso, você pensa assim, eu estou dando autonomia para a squad, então ela vai acompanhar, inclusive, a operação. Só que quando a gente está falando do que era o waterfall e tal, que é segmentado, então assim, você faz o projeto e aí o outro vai lá e faz a operação e acompanha a manutenção, isso não é DevOps, um exemplo. E o SRE, etc., às vezes a squad, a área não está madura. Então, respondendo essa questão do DED e tal, a gente usa o SAFe, mas usa o que funciona para aquele momento da maturidade. Então, hoje, qual que é o ideal? Então, o ideal é uma mentalidade SRE dentro da squad. Se eu fizer isso agora, vai dar certo? Não vai dar certo. Então, você tem que ter a paciência de falar assim, então eu preciso de uma RT de operação neste momento, para deixar as coisas mais maduras e depois incorporar na squad. E assim vai para todo mundo. Então, assim... Excelente, que legal. Se eu estou fazendo a governança e essa governança remete ali alguma coisa do waterfall ou de outra metodologia, tudo bem, é a melhor ferramenta que está funcionando para este momento. Então,
Eu acho que é mais esse mindset. Muito legal, Cris. Vou até pesquisar mais. Quem sabe eu tenho aí uma resposta para um problema que eu não sabia, né? Pois é. A Eva está perguntando para a gente se vocês aí fazem alguma auditoria nos projetos para checar se todas as squads seguem os processos. Nossa. Acho que não, né? Mas como que vocês, então, avaliam maturidade? No Tem um indicador? passado, tinha o checklist de maturidade. Tem um radarzinho? Tinha. Faz muito, tem 2 anos isso, mas não era no IT, tá? Tá. E aí, como que a gente, assim... Agility Health, né? Super legal, né? É, isso. Mas quem quiser aplicar na squad, o team lead quiser aplicar, tá tudo certo também, se quiser, não tem problema. Mas auditoria, não, né? Não, porque, assim, todos... Quem não tá no Scrum, tá no Kanban. Então, a gente deixou simples. Ou você tá no um ou tá no outro. Os ritos não são complexos. Não são coisas muito complexas. Então, assim, eles vão aplicar, né? O que acontece? Às vezes acontece da pessoa, a velocidade da entrega, ou tem ali uma data corte, alguma coisa nesse sentido, ela começa a atrapalhar, sabe? Assim, tropeçar. E aí a gente vai lá e de uma forma colaborativa, então a gente criou trilhas dentro do IT mesmo. Então a gente falou assim, então eu como Scrum Master, Team Lead, a gente tem uma trilha que a gente se ajuda. Então vamos imaginar assim, o que é o mais básico que a gente consegue fazer de retro para a Squad X não deixar de fazer uma retro? Aí alguém dá uma ideia. Eu vou usar o fan retro, será que vai ajudar a pessoa? Aí a pessoa ajuda, a gente ajuda essa pessoa a voltar para o movimento, digamos assim. Mas não tem uma coisa, sabe? Não tem. Acho que os indicadores diz muito já. Bacana. Ô, Cris, o Eduardo Anacleto está perguntando para a gente se você conhece algum modelo de Kanban para times de sustentação, nuvem, infra, que ele cita que é mais comum, ele acabou vendo mais na área de dev. Na área de? Dev, desenvolvimento. Tá, usar o Kanban, sim? Se você já viu isso. Se tem algum modelo, se você... O que você acha? Usar na infra, na sustentação? Normalmente o pessoal da sustentação faz Kanban, né? Usa mais o Kanban. Lá no BV, quando eu era do núcleo de práticas ágeis, a gente ajudava a galera a estruturar, né, os Kanbans da sustentação. E era muito legal. Então, a gente deu essa liberdade do time que está muito em negócios, que já tem ali muito voltado para o cliente, usar o Scrum, porque faz mais sentido ali para eles. E os outros que estão mais com viés técnico, seja a gente que está entregando feature de tecnologia, ou o pessoal da operação, usar o Kanban puro, né? Usar... Bacana, né? A gente já deu essa liberdade. Aí dentro do time, ele encara as jornadas deles, para o que eles vão entregar, o que é entrega de valor para eles. Então, eles colocaram ali aquela jornada. Uma coisa que eu gosto de ressaltar é a seguinte: começa, se você um exemplo, tá? Começa com o básico, to do, doing, done, o básico. Quando vocês se reúnem, vocês vão chegar no formato que é interessante para vocês, porque ideal para o time. Não tem, com certeza, né? Não tem fórmula mágica para squad. Não tem. Cada squad tem um formato, porque eles têm uma necessidade de parar ali naquela raia. Tem uma razão. E ali vai ser calculado o IP, vai ver por que está demorando tanto essa atividade. Tal. Então, assim, não tem um modelo certo. Acho que o time tem. O outro ponto uma métrica, desculpa, Cris, interromper, uma métrica que ajuda é o próprio CFD, né? Isso, exatamente, para saber. Ajuda demais, né?
para saber se eles estão evoluindo ali ou não. Ou gargalando, né? Exato. Então, assim, essa liberdade, eu acho que tira esse peso aí de que tem que ter um padrão certo, blá, blá, blá. Eu acho que começa com o to do, do e o done, aí depois, enquanto time, vocês vão achar a melhor forma. Depois, vai ter, como vai ter um Kaizen, né, ou uma melhoria contínua, vocês também vão mudar aquilo, porque vocês, em algum momento que criou alguma parte de gargalo, teve uma melhoria, aquilo deixa de ser um gargalo, às vezes ele deixa de ser uma raia também. Eu quer ver uma coisa que às vezes é muito gargalo e depois muda? Ambiente. Ah, eu parei no ambiente X, o ambiente está fora, sei lá, X, né? E aí você vai arrumando o ambiente, chega uma hora que não faz mais sentido você ter uma raia de ambiente, porque aquilo se normalizou, deixou de acontecer. E tudo bem. Muito legal. Ô, Cris, olha, tá pipocando pergunta aqui. Ó, Vamos. uma mais rapidinha aqui, da Rochelle, é: as squads têm papel de Scrum Master ou apenas Agile Coach? O Scrum Master é o Team Lead. Então, assim, por que Team Lead? Porque ele ainda faz algumas atividades, ele faz, talvez não mude, algumas atividades que a gente falava que era gestor de projetos antigamente. Então, ver orçamento. Porque faz sentido pro Itaú, né? Isso no Itaú. Da organização, né? Ele tem um mindset de Scrum Master, né? A gente quer essa pessoa, mas na entrevista a gente também explica, olha, você vai fazer tais atividades porque a gente precisa desse apoio também, tudo bem. Muito legal. Outra coisa, Cris, outra pergunta aqui, ó. O Marco Aurélio Mamos está perguntando para você se o modelo ágil lá é aplicado no desenvolvimento de forma generalizada ou se ele é mais voltado só para produto digital. O modelo ágil, ele é generalizado. Eu vou dar um exemplo. Eu já falei isso em outros lugares, mas para mim é o exemplo mais lindo que tem. Quando nós estávamos fisicamente no prédio, né? Eu via o pessoal do marketing, que era uma célula de marketing, fazendo dele. E mudando o humor, sabe? Não era assim, eles faziam dele em frente à gestão visual e eles mudavam o humor. E uma que eu tinha que passar, né, fazer aquele trajeto para beber água, e aí eu olhava e falava, cara, isso aqui é uma daily? Aí já me chamou a atenção. Depois comecei a reparar que mudava o humor, eu falei, cara, é uma daily! Então, assim, pelo fato de ser fácil, qualquer um pode aplicar, né? Foi um movimento que eu acho que a gente foi conquistando, né? Acho que a gente tem agora novos desafios. Esse movimento a gente já está conquistando, porque vê que dá certo. Muito bacana. Eu tô aqui doido umas perguntas, Cris. Tá. Vamos lá, mais uma, hein? Tá bom. O Vladimir Mininel. O Vlad. E aí, Vlad? Quando um produto MVP é colocado em produção no mundo real, como as squads tratam a questão dos inevitáveis incidentes que devem ser resolvidos? Vamos lá, porque cada um tem um incidente, né? Eu acho... Vou voltar um pouquinho à pergunta, porque assim... Vou voltar um pouquinho, porque tem umas curiosidades. O quanto você testou? E qual foi o seu cenário de teste? Isso vai diminuir significativamente o número de incidentes. E aí você vai mais preparado. Uma outra coisa é a gente também fecha ali, além do cenário de testes e tal, a gente também fecha pequenos grupos. Então a gente vai abrindo em ciclos, né? Vai fazendo ali uma release canário, sabe? Ah, que legal. Então, Canary releases. Bacana. A gente vai abrir, 10%, tá estável, bacana, segue. 20, 15. Nunca é uma implantação Big Bang, né? Não é mais assim, né? A gente
procura mudar. E aí, quando a gente está falando de produto digital, a gente já sabe também quais são os aparelhos de celular que mais dá ocorrência, né? Então, a gente procura já testar com os que mais se usa. Olha que interessante, a gente tem, o Brasil é muito interessante, a gente tem diferença de aparelhos na região do país. Então, assim, no Nordeste, é muito louco, né? Olha isso, no Nordeste Você é outro fala de iPhone e Android? De então, iOS e Android? é muito Por mais. região? O Nordeste é muito mais Samsung. Olha só, que interessante. Muito mais Samsung. E a gente tem aí os aparelhos chineses também, que a gente também tem que conhecer, né? E aí eles estão. E você vê. E aí, se você está lançando uma feature com o público voltado, sei lá, talvez para o Nordeste, você já sabe onde que está o seu grupo de risco ali. Olha que interessante. Então, assim, muda totalmente o mindset. E aí, por isso que o número de testes, o que você está testando, quanto mais você está automatizando para você não perder tanto tempo ali nos testes, é fundamental. E se tiver incidente, é o arroz com feijão. Volta, rollback, desativa, o que for, o que der menos impacto, clientes, a gente tem indicador de clientes impactados, tem um limite, para tal feature, a gente viu que 2% é muito, desliga a feature e assim por diante. Mas o ideal é que não chegue nesse estágio. E para isso a gente toma atitudes antes, né? Bacana. Muito bom, Cris. 2 perguntas e finalizamos, ok? Tá bom. Tá bom? Do Silvio Carvalho. Métrica de produtividade, Cris. Como que você trabalha isso? E se é uma identificação para equipe ou individual? Para pessoa? Olha, a gente tem diferenças quando a gente faz da equipe, da entrega da feature. Então, o que normalmente a gente diferencia é se é uma feature para Android ou para iOS. Isso eu falando do produto digital, então a gente quebra isso. Porque tem diferença, elas passam por situações um pouco diferentes. Agora, tem situações, aí tem situações que é único, por isso que a gente fala que não dá para ser para pessoa, não dá para ser, é a feature. Porque o back-end. A métrica de produtividade não é do time, velocidade. Sim, é do time, mas é dentro das features, sabe? Vou dar um exemplo, deixa eu pensar. Vocês correlacionam com feature. Porque você tem a produtividade, e aí vamos para o básico, tá? Vamos imaginar assim, a gente tem lá uma métrica do banco, que é o BCP, certo? E aí, não vamos entrar no BCP, porque não é todo mundo que usa, então não é essa a ideia. Mas aí, mesmo com o BCP, a gente usa o Planning Poker, para a gente dar uma conversada e saber o que está entrando ali. E ali tem uma variação quando a gente está falando de a pessoa que pontua mais para back-end ou para iOS, para Android, assim por diante. Quem ajuda nesses questionamentos? O QA ajuda bastante, o líder técnico ajuda muito, porque às vezes a pessoa colocou uma pontuação alta porque tem dúvidas sobre a feature, assim por diante. Ou se sente inseguro, né? Então, uma coisa que eu descobri ao longo do tempo foi que usar o Planning Poker como ferramenta para a gente conversar e tirar dúvidas. E aí, no fim, você chega num número. No decorrer do tempo, você vai chegando numa métrica ali de produtividade, que é saudável, que o time entende. E aí, cada time vai ter a sua. Então, você tem que conhecer como que é a dinâmica daquele time. Por quê? Imagina que o Planning Poker, foi feito o Planning Poker e deu ali 100 pontos na Squad X. A Squad X tem o back-end todo em microserviços, testes todos automatizados, então ele tem uma produtividade super alta. Se aquela squad disser assim, entramos aqui, está com 50 pontos, tem uma coisa errada, porque você já sabe que aquela squad ela trabalha numa outra velocidade. Aí vamos à velocidade da outra squad, que está atendendo com 75,
e resolveu abraçar 150. Já aconteceu também, o cara achar que é super fácil. Você fala assim, cara, mas olha, você integra com vários lugares do banco, várias APIs. Normalmente o ambiente de X está fora e aí você não consegue testar. Então, uma que não dá para se comparar, mas é uma forma, não dá para comparar os times, mas é uma forma do time se conhecer. Ali ele já começa. Então, se entra uma pessoa nova, vamos imaginar que entra um onboard novo, entra uma pessoa nova, ele der uma pontuação muito baixa, muito alta, o próprio time já vai questionar, falar, pô, então, olha, aqui acontece assim, assado, não sei o quê, e dá um apoio ali no time. Isso já é um ponto. Depois, lead time de features, né? Se começa uma feature, escorregar 3 sprints, 5 sprints, ou não quebraram direito, tem alguma coisa estranha, acho que é isso, tem que sempre estar de olho. Né? Eu acho que mais que bacana. Se não responder... É uma ferramenta para o time se conhecer e não para medi-lo, né? Que bacana. Porque, ó, vamos pensar da forma mais macro, né? Eu não quero mais ter esse controle. Você entende? O que eu quero? Eu quero olhar, vamos imaginar, vamos subindo os Você quer ter previsibilidade, mas não controle. Exato, eu quero olhar o cliente satisfeito, eu estou olhando outras métricas. Eu quero olhar o quanto a minha participação no mercado, eu quero olhar a estabilidade, sabe? Então são outras, vamos pensar no nível executivo, são outras coisas. Então, muito mais estratégia do que operação. Então essas outras métricas é para endossar a autonomia do time. Não sei se eu estou... Né, Linhares? Eu acho que é isso, né? É isso aí, muito legal. Muito legal. Como uma ferramenta de melhoria contínua para o time, mas não como uma medição relevante para o produto ou para o negócio, né? Exato. Que bacana. O Jimmy Padilha. Oi, Jimmy. Tudo bom, meu amigo? Ó, uma vez que o app é submetido ao Google ou à Apple para homologar o app para ser disponibilizado ao cliente na ponta, como que isso é combinado com as práticas DevOps? Uma vez que ele sai do domínio do time. Então, hoje nós temos uma squad que a gente está mudando o formato dela, tá? Então, assim, eu tenho uma squad que faz a integração desse código de front para poder disponibilizar na loja. Eu ainda não posso te contar do que a gente está fazendo para isso mudar, mas isso vai mudar para gerar mais autonomia. E aí a gente tem um processinho bem simples dentro dessa squad que todos conhecem. E aí tem um pulo do gato que eu acho muito bacana. A gente tem uma daily ao meio-dia, onde todos participam, todos. Então é uma daily de 70 pessoas, que o nome é dele, mas não faz uma pergunta, não faz perguntas de dele. Então a gente fala como que está a versão que está na loja, a versão que está indo para a loja e as próximas versões, o que cada um... legal! E aí tem uma outra turma que fala... Sincroniza, né? Aí fala, ó, vamos implantar isso aqui, sei lá, um microserviço, uma coisa assim. Vai subir isso daqui, o pessoal tá ligado aqui. Se tiver algum impacto na versão X, tá na loja. Então a gente faz esse casado. Que legal! E aí participam todos os POs, participam todos os team leads, participam os tech leads. E ali a gente meio que tira todas as dúvidas de todos. Então imagina que agora vai mudar a versão do iOS Swift 5, né? Tem já uma release que a gente já está prevendo isso, porque tem data limite para liberar na loja e assim por diante. A gente faz toda a comunicação com os times ali. Ela dura 15 minutos e é super saudável. Quem tiver dúvida. E agora, com o Teams, né? Acho que está todo mundo usando o Teams, né, da Microsoft. A gente tem um grupo lá e vai tirando as dúvidas ao longo do dia, se for surgindo alguma coisa. Então, é dessa forma. Vai melhorar? Vai. Mas ainda não posso abrir aqui. Ainda não pode falar. Um outro webinar. A gente chega lá. Cris, quero te agradecer.
Uma delícia, como sempre, esse Uhum. bate-papo com você. Ficaria aqui até né, mais uma hora falando contigo. Foi muito legal. Obrigado em nome da Ecor, em nome de todos os participantes aí, tá bom? Legal, legal. Obrigado Obrigada a mesmo. vocês. E obrigado vocês também, galera, por ter participado, mandado pergunta, tá bom? Ah, Muito obrigado mesmo. Boa obrigada, noite aí foi para todos ótimo. vocês, tá? É sempre bom falar, né, sobre agilidade, sobre tudo isso que a Ah, gente... com você é ótimo, né, Cris? É muito bacana. O papo Obrigada, flui. Beleza? beijo. Obrigadão. Tchau, Obrigada. galera. Obrigado, viu? Tchau, boa noite. Tchau.